The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Olá, queridos ouvintes! Estamos aqui com mais um Primeiro Meias. Hoje o tema é rede de apoio, que foi sugerido pelo Foca, que está aqui novamente participando. E é um tema extremamente importante. Eu passei por uma situação essa semana, inclusive, onde precisei muito ter uma rede de apoio. E quando você tem uma questão de saúde mental ou qualquer outro tipo de situação na vida, o quão é importante você ver que você não está sozinho e que você tem pessoas com quem você pode contar, além de família, você tem amigos e, enfim, sobre isso que vamos falar hoje. Então, olá, Foca. Olá, pessoal. Virgínia, Thaís. Oi, Foca. Oi, Vi. Pensei da gente começar falando o que é rede de apoio, né? Foca, fale um pouquinho o que é o teu conceito de rede de apoio. Eu acho que rede de apoio é uma galera que compartilha de uma... Ai, meu Deus, como que eu posso falar isso agora? Fiquei muito chocado, parece questão do Enem. Eu acho que uma rede de apoio é uma pessoa que tá, de uma certa forma, incluída no seu meio, assim, pode ser social, trabalho, pode ser em casa, mas que tá ali pra te apoiar, independente das diferenças, pra ser bem sincero, assim. Então, não é porque eu sou um homem negro que minha rede de apoio tem que ser só com pessoas negras. Acho que existem várias outras formas de se apoiar. E cada dia mais a gente descobre um pouco mais sobre esse tema. Mas já entrando assim no tema, essa rede de apoio, ela não deveria ser também feita por pessoas que têm um pouco de conhecimento sobre questões de ansiedade e depressão, ou não? Acho que não, acho que depende um pouco do tema, assim. Eu acho que o legal exatamente de se chamar rede de apoio é exatamente que é uma rede, é um grupo de pessoas que é diverso, que eu acho importante, porque nem sempre você vai, né, e são pessoas com quem você pode contar e que você confia, e que você consegue conversar, e que você sabe que vão te ouvir, que vão te dar um apoio que você precisa para superar alguma coisa ou passar por alguma coisa intensa, enfim. E daí eu acho que vai às vezes muito de você saber a quem procurar dependendo do problema que você tem. Tipo, eu estou com um problema, sei lá, estou grávida e não sei se vou fazer um aborto ou não. Eu não vou conversar com sei lá, um amigo meu que eu sei que é super religioso e contra isso, sabe? Eu vou conversar com outra pessoa. Ou, sei lá, estou com um problema que eu quero muito ir para a balada e vou falar com quem? Falar com meu amigo baladeiro. Brincadeiras à parte, né? Mas, assim, acho que rede de apoio tem... Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu vejo, às vezes... Por exemplo, eu esqueço, muitas vezes, quando eu tô precisando das pessoas, eu esqueço que algumas pessoas muito especiais existem. Por exemplo, eu esqueci do Foca esses dias. Que eu sei que é uma pessoa que, se eu for falar eu sei que ele vai parar e vai me ouvir, assim. Então, vou dar o exemplo do que aconteceu essa semana. Essa semana eu tive uma questão bem séria, assim, que me deu uma crise, que eu não sei se não chegou a ser uma crise de ansiedade, mas foi uma crise depressiva, porque eu fui pra um fundo, assim, encostei lá no fundo do poço, sabe? Dei Hello Darkness, my old friend mesmo. E foi engraçado que eu às vezes posto umas coisas no Instagram e tal, mas eu não posto diretamente. Eu posto, sei lá, começo a postar umas imagens meio darks, mas são coisas que eu gosto também, né? E daí uma amiga minha, do nada, lá de Curitiba, veio falar comigo. Eu vi que vocês postam umas coisas no Stories e tal, você tá bem? E ela veio falar comigo bem no momento quando eu tava, tipo, caída no chão em casa, chorando loucamente. Daí eu desabafei horrores com ela. E foi muito bom dela ter vindo falar comigo, mas eu tava num nível
Olha só, pela primeira vez na minha vida eu liguei pro CVV. Eu nunca tinha ligado pro CVV. E é bom? Eu não gostei. Porque você... E essa até era uma pergunta que eu ia fazer, assim. Então, mas eu não posso falar muito, porque assim, primeiro, você liga, daí ele fala, você é o número 20 na espera. Ah, tá. Por favor, aguarde. Daí eles ficam falando, tipo, agora você é o número 16. Você é o número 14. Você é o número 10. E assim, eu já fiquei pensando, cara, a pessoa que tá pra muito quem tem mal... ansiedade... Nossa, vai desligar na hora e não vai... Enfim, mas tudo bem, porque também, né, não tem como... Nossa, enfim, daí... Mas será que isso não é uma estratégia de pensar, você é um número 20, veja, tem mais 19 igual a você. Também fiquei pensando. Eu fiquei pensando, gente, olha, tem bastante gente ligando. Eu pensei isso. Eu sempre penso do tipo, a prefeitura não investiu, sei lá, não também. investiu em pessoas suficientes. Exatamente. Ainda mais porque eles falam assim, daqui a pouco um voluntário vai te atender. Eu fiquei, gente, quem é esse voluntário? Não. É legião da boa vontade. Exato. Não, daí quando atendeu uma voz de, sabe, parecia... É horrível, mas parecia tipo um tio da repartição pública, assim, sabe? E daí eu desliguei, porque ele falou, olá, boa tarde. Daí eu fiquei, não vou falar com essa pessoa. Sabe uma coisa boa? É ligar pro atendimento da Apple. Eles são fantásticos. Que eu tenho um problema. Não, uma vez eu tava puto. E daí começa a fazer umas metáforas. Não, eu tava muito puto. Porque eu estou com um problema no meu software. No meu sistema operacional. Uma vez tinha queimado um negócio no meu computador, no meu iMac. E eu tava... Assim, tava pra cima, tava muito nervoso. E aí o pessoal fala, a menina virou e falou assim, cara, e é caro as coisas daqui, né? É difícil esse momento, mas calma. A gente, sabe, ela foi simplesmente, ela entendeu o meu problema, compartilhou da mesma dor, sabe que as coisas não são baratas e fez de tudo pra me ajudar e me ajudou. Não, eu lembro agora, você falando isso, eu lembrei uma vez que eu precisei de uma ajuda da Apple, mas assim, do tipo online, eu tinha que refazer, sei lá, como é que fala? Qualquer coisa bem difícil. Enfim, alguma coisa bem difícil, exato. E daí era online, não sei o quê, e daí eu fiquei conversando com o cara, tipo, ele também foi super simpático. Muito. E daí eu tinha que, tipo, agora você tem que esperar o computador fazer um processo X e vai levar tantas horas, beleza. Depois de tantas horas, daí ele falou, daí você volta aqui pro chat, não sei o quê. Daí eu lembro que eu voltei, e tava o mesmo cara me atendendo. E eu lembro que eu falei assim, o nome dele era Adriano. Adriano, pelo amor de Deus, você tá trabalhando ainda, Adriano? Você queria... se um cara te atende... se uma pessoa te atende e já compartilha de alguma coisa, já é um primeiro passo. Mas se o cara fala, olá, tudo bem? Como posso te ajudar? Não tenta se jogar. Pô, exato. Olá, boa tarde. O que está passando com você? Tipo, gente, não. Então, eu acho que, essa metáfora toda a gente pode servir pra rede de apoio. E acho que tem momentos e momentos. Tem gente que vai poder te ajudar numa hora, vai ter gente que não vai poder te ajudar numa hora X, porque também tá passando por uma situação e não vai... E acho que é por isso que é importante ter exatamente uma rede de apoio. Daí o que aconteceu nesse dia foi que eu tava bem mal mesmo e... vou falar. Eu comentei que eu tava, tipo, pensando em tomar tem um veneno aqui que é pra limpar coisas, enfim, em casa. E eu tava, tipo, considerando tomar o veneno real, assim. E daí, obviamente, que minha amiga ficou muito preocupada, ainda mais porque é uma amiga que nunca tinha me ouvido chorar. Foi a primeira vez que ela me ouviu chorar. E ela ficou tipo, gente, se a Virgínia tá chorando é porque o negócio é grave. E daí, do nada, uma outra amiga me ligou, acho que eu devia estar emanando uma energia, assim. Uma amiga me ligou do nada, falou sobre outra coisa, eu também fiquei conversando com ela, e dela, enfim, daí eu falei, eu vou tomar um banho, eu vou comer alguma coisa, eu vou tomar meu remédio, eu vou dormir um pouco e depois eu vou pra terapia. E daí, nesse meio tempo, eu fui realmente tomar banho e dormir um pouco. Essa minha outra amiga não ficou sabendo que eu estava indo tomar banho e dormir. E daí, quando eu acordei, tinha várias ligações dela. Já tinha ligação de outra amiga minha que já tava do tipo, eu estou indo aí na sua casa, eu tô ligando pra portaria pra ver se você tá bem, enfim. Então, eu fiquei, pedi desculpa e tal por ter causado este momento, enfim. Mas foi muito importante pra mim ter esta rede de apoio. E às vezes de pessoas que você não imagina, assim, que você vai ter. E como é importante você saber que, tipo, nossa, eu posso ligar pra essa pessoa agora
E ela vai saber o que ela vai... Ela não vai falar, oi, boa tarde, como posso te ajudar? Tem um ponto que eu ouvi de uma amiga minha, a Mari, e ela vai ouvir, porque eu obrigo as pessoas a ouvirem. Então, oi, como que é? Oi? Mari Matos. Oi, Mari. Beijos. Oi, Mari. Beijo, Mari. E ela me deu um exemplo de rede de apoio. Ela tem umas amigas que é desde a época do colégio juntas, né? Cada um segue um caminho e tudo mais. Mas uma vez ela me deu um exemplo de rede de apoio que foi muito interessante e diferente pra mim, que foi como... tinha uma amiga entre elas que estava passando por um problema e ninguém sabia como fazer, como solucionar. O problema exato, que era uma questão interna, né, de tudo mais. Mas o que elas fizeram foi fazer coisas para facilitar o caminho do dia a dia. Então, uma amiga ia na casa e ajudava a limpar, porque ela não podia ficar muito tempo sozinha, sabe? Essas pequenas coisas que você pode fazer que já ajudam, e eu acho isso fantástico, sabe? Que é como você pode fazer um pequeno gesto e facilitar. Porque quando eu tenho crise de ansiedade, geralmente é relacionado a trabalho. Quando vem ela é uma pessoa sempre muito solícita, e ela sempre fala, Foca, você quer que eu faça, sei lá, separe um material? Você quer que eu faça isso? Você quer que eu fique com você até as 2 da manhã contigo? Isso pra mim já é ótimo, porque o diretor tá não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá todo mundo muito longe, você tem que resolver as coisas sozinho. E aí você vai ficando ansioso, porque no dia seguinte você sabe que tem mais coisas pra fazer. Ela, não, Foca, então eu faço essas coisas, adianto pra você. Eu não vou conseguir resolver o seu problema agora, mas eu posso fazer isso e calma, tô aqui. E é legal que você falou disso de cada um ia fazendo uma coisinha, que daí não fica pesado pra ninguém, assim, também, né? Você não cria uma ansiedade, daí, digamos assim, eu tenho um amigo que é ansioso, a minha ansiedade daí não deixa o outro ansioso também, e daí vira uma bola de neve, daqui a pouco estamos todos juntos caminhando para a luz. Então a gente está falando principalmente sobre uma rede que é principalmente de amigos, né? Assim, que aqueles com quem a gente convive quase que cotidianamente. Assim. Eu acho que amigo é uma coisa que você vai construindo e conhecendo aos poucos, e quando a gente fala de rede de apoio de casa, ele já vem embargado com a minha mãe me conhece muito bem. Ela sabe, ela fala assim, Daniel, vai lavar uma louça, sabe? Porque ela lidou comigo todo esse tempo, e essas novas situações não são palpáveis ou não são tão fáceis de entender, mas uma pessoa que vai construindo com você coisas diferentes, principalmente do dia a dia, relacionado ao trabalho, amizade, relacionamento e tudo mais, ela vai conseguir ter eu pelo menos tive essa sorte, de ter uma flexibilidade de pensamento, sabendo que você não está bem naquele momento, por esse motivo e por muitos outros, e vai conseguir conversar com você sem poder falar de uma maneira como uma mãe falaria. Saca? Daí você acha que você tem uma rede de apoio? Às vezes eu acho que você não é muito de pedir ajuda. Gostou que a gente tava aqui? Eu te peguei desprevenida. É outra questão do Enem. É outra questão, jogando questões do Enem. O nome desse episódio vai ser Enem. Não, eu acho que eu tenho muito um processo que eu tento resolver sempre dentro de mim. E aí depois, assim, no momento que eu falo com alguém, já tem uma parte resolvida. Já consegui elaborar o que eu vou falar. Já tá na comunicação, assim. Mas quando eu tô no meio da coisa... Nossa, eu tive uma situação assim, por exemplo, no ano passado na minha vida, que eu não conseguia... Eu não tinha vocabulário para falar sobre o que eu tava passando. E daí eu chorava, porque eu tenho isso muito de chorar. Então eu sou chorona, assim mesmo. Mas então, assim, acho que mesmo tendo esse mecanismo, assim, de escape, né, essa tubulação por onde sai, que é através do choro, tem essa coisa muito de não saber muito bem como lidar. E foi daí, então, a primeira vez que eu fui em busca de terapia, né? Foi a primeira vez que eu fui fazer terapia na minha vida, porque eu não tinha ferramenta. Mas isso não aumenta a sua ansiedade de alguma certa forma? E não aumenta a sensação de solidão? Porque eu, quando tô nesse lugar, eu preciso primeiro sair de casa,
dar uma volta. Eu sempre tenho coisinhas que eu gosto. Eu sei que gosto de comer uma esfirra, eu sempre fico muito feliz, ela lá longe, e aí eu pego meu carro e vou, porque eu sei que naquele momento vai ser gostoso, e eu quero esse momento, e aí eu consigo me acalmar e consigo lidar em algumas situações. Porém, quando eu me vejo nesse lugar e sinto que eu estou sozinho, eu pioro. Por isso que eu sempre tento conversar, e eu sempre tento colocar pra fora, mesmo não sabendo como, o porquê, ou não exatamente sabendo explicar o que tá doendo ou o que tá me incomodando, porque às vezes são vários pequenos fatores. Mas quando a gente puxa um e consegue resolver, já é um alívio tão grande pra mim, assim, já resolve, eu já me sinto muito mais... Ai, não, então os outros é só os outros. Agora, antes de começar aqui, a gente tava conversando um pouco de Foca, e daí você falou uma coisa que eu até fiquei emocionada, que você estava contando de algumas, né, perguntei pra você por que você falou de falar de apoio, você contou algumas histórias, e você falou, porque essas pessoas se sentem muito sozinhas. E eu me sinto muito sozinha, e é a grande questão, assim, pra mim, é esse sentimento imenso de solidão. E às vezes, o simples não me sentir sozinha, eu posso não estar resolvendo nenhum dos problemas que estão causando um problema, né? Que estão me causando aquela sensação ruim. Os problemas específicos. Mas só de não me sentir sozinha, de sentir que, tipo, eu tenho esse problema, eu tenho que resolver ele, eu não sei como, mas eu não estou sozinha, já melhora muito a situação. Nossa. Né? Eu acho que é bem importante. Gente, eu tô quase chorando aqui. Teve uma vez, eu tenho dois casos. Um, eu falei da Mari, agora eu vou falar do César, depois eu faço dela. Teve uma vez que eu tinha terminado um relacionamento e eu tinha visto uma foto e ele tava com um cara muito mais bonito e eu pensei, eu sou um lixo de pessoas, e comecei a ficar muito, muito mal, porque eu tinha engordado muito, tinha acontecido muitas coisas e eu tava muito no momento de solidão. E aí eu, sei lá, troquei uma ideia com o César, não o César de vocês, o meu amigo César. E ele, cara, ele fez uma coisa incrível, que eu parei e eu fico eternamente grato com isso. Que era, sei lá, meia-noite e pouco, e ele saiu da casa dele e foi até onde eu estava. A gente entrou no meu carro e a gente ficou andando pela Vila Mariana, vendo apartamentos, construções, andando até eu me acalmar. E eu deixei ele na casa dele e voltei. E esse dia eu nunca vou esquecer na minha vida. Teve agora o outro caso da Elo. Obrigada, Arrasou, César. César, que agora está no Canadá. Olha, o César tá no Canadá. Quem que tinha ido pro Canadá mesmo? A menina? A Luísa. A Luísa que foi pro Canadá. O César que foi pro E Canadá. uma vez eu tava numa discussão bem no começo dessa aceitação sobre a orientação sexual que tenho, e eu tava numa discussão com a minha mãe muito forte, e foi bem no começo mesmo, muito pesada. E eu tava no trabalho, numa situação horrível do trabalho, num lugar escuro, fedido, calor e tudo mais, e a Elo sentava do meu lado, a Heloísa, beijo. Beijo, Heloísa. E ela perguntou, Foca, está tudo bem? E eu respondi, não, e chorei. Foi a única vez em toda a minha vida que eu chorei no ambiente de trabalho. E o que ela fez? A gente desligou o computador e ela pegou e me levou num cinema pra assistir uma comédia pastelão. Ouvindo músicas, eu nunca vou esquecer, a gente tava ouvindo Roar, da Katy Perry, cantando e chorando. Eu sou mais forte que o leão e o fogo, e tudo isso. Superarei, eu sou forte. Gritando, eu nunca vou esquecer, eu tava ouvindo o Raw, tava passando perto do Pacaembu, cantando Roar, Roar.
E a gente ouviu umas 3 vezes, assistiu uma comédia pastelão e foi ótimo. E sabe, são essas. Eu fiquei até arrepiado. São essas coisas que eu falo, eu preciso fazer isso por alguém. Por eles, obviamente, e por mais alguém. Porque foi algo tecnicamente simples, porque a gente não fez, a gente andou de carro, a gente cantou uma música, a gente viu um filme, sabe, comemos um McDonald's e passou. E foi ótimo. Daí dá uma acalmada. Foi tipo, o seu problema principal não tá resolvido. Não. Mas, tipo, você já não tá mais num lugar de, tipo, desespero. Você sai do desespero pra, tipo, ok, a vida tem suas questões. Pra mim foi maravilhoso porque do César, que é um cara, ele é hétero, né? Um cara hétero, ele em nenhum momento falou assim, mas você é mais bonito que ele, porque não era o que eu queria ouvir. Eu tava com um problema que eu tava sozinho e meu ex-namorado na época tava com um cara lindo, porque ele postou um cara lindo, eu fiquei puto. Eu falei assim, eu sou ridículo, eu sou feio. Quer dizer, eu sabia no fundo que eu não sou isso, mas naquele momento é como eu me sentia. E pode ser pequeno, mas isso com a solidão, com o fato de você não estar feliz com o seu corpo, que é outro podcast que vocês tiveram e foi maravilhoso. E tudo isso já gera alguma coisa que não é bom. Não, também uma outra coisa que aconteceu na minha semana passada, que eu acho que daí tem tudo a ver, e foi muito foda. Muito, muito foda, porque é outra coisa quando você vai até o local e você se depara com uma coisa você vê na TV, outra coisa você vê ao vivo, mas principalmente outra coisa ainda é falar com as pessoas, né? E eu tinha um foco de falar com mulheres, né, atingidas, e também falar com elas sobre saúde mental, que é uma coisa que é latente e extremamente importante nesse momento, tanto para os atingidos de Mariana, que já faz 4 anos, para os de Brumadinho, que faz 1 ano, e para qualquer outra pessoa que passe por situações desse tipo, assim, porque existe a questão emergencial, né, que uma vez eu fui, inclusive, numa palestra sobre psicologia em situações de emergência e tal, então existe essa situação emergencial, mas existe o passar do tempo. E as pessoas estão realmente morrendo de depressão. Sabe? A quantidade de pessoas que morreu imediatamente na tragédia, no desastre, no crime da Samarco, já dobrou desde esses 4 anos, porque as pessoas, e muitas delas estão morrendo de depressão. Porque tem muita gente que era mais idosa e que tinha uma vida ativa, que fazia coisas e tinha sua casa, tinha sua horta, tinha não sei o que, e que passou a não ter mais nada disso e começou a conviver com uma injustiça enorme de não ver nada ser feito e a pessoa vai definhando mesmo. E daí eu conversei com algumas mulheres que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que essas mulheres estão aqui, de pé, com uma bandeira na mão, tipo 5 horas da manhã fazendo manifestação, como é que elas estão indo pra cima e pra baixo, sendo que tipo, uma delas, a filha dela tá com uma contaminação por minério e não sei o que, e com o cérebro inchado, pode morrer, ela já perdeu não sei mais quantas pessoas, perdeu a casa, né? E a mulher tava ali conversando comigo, dando um depoimento. E eu fiquei vendo isso e pensando, meu Deus, né? Lógico que nesse momento você pensa, eu com os meus probleminhas em casa, chorando. E daí eu notei o quão importante era o MAB existir. O movimento, tipo, essa coisa de as pessoas se encontrarem e conversar, querendo ou não, é quase uma grande terapia em grupo, porque elas estão ali, todas elas passaram pela mesma coisa, elas conseguem se identificar umas às outras. Teve 3 mulheres, uma gracinha, que a gente fez uma entrevista com as 3 ao mesmo tempo, de Brumadinho. Elas se conheceram por causa do desastre, e desde então elas são, tipo, melhores amigas e uma dá apoio pra outra nesses momentos. E elas falam. E daí depois, agora nesse dia que eu fiquei mal, quando eu fui na terapia, no final do dia, eu contei um pouco sobre como tinha sido Mariana. E daí eu vi esse link, assim. Porque eu falei pra minha psicóloga, nossa, eu fiquei me perguntando como é que elas aguentam. E daí me veio, a rede de apoio. Tipo, essa conexão, digamos, que seja com o movimento, que seja não sei o quê. E daí eu sempre fico pensando o quanto
grupos são importantes, né? Você ser pertencente a algo e você participar de algo, então faz muito sentido pro ser humano, às vezes, do tipo, tá ali compartilhar raiva, compartilhar tristeza. Lógico que tem alguns grupos que daí você vai pro extremismo e fica bem louco e daí começa a não conseguir ver nada além do grupo, né? Obviamente você tem que cuidar. Mas esse daí é um exemplo ainda maior de rede de apoio, assim, além de um grupo de amizade, sabe? E eu acho que mais do que faz sentido, eu acho que dá sentido, né? Dá sentido. Você consegue levantar da cama, porque você sabe que você não tá sozinho. Cara, você não saber que você... Sentimento de solidão é devastador, assim, pra mim, eu sinto na pele o quão devastador é, assim. Não, e esse sentimento de solidão, a gente está falando de Mariana e Brumadinho, que é uma crise que é gigantesca e que a gente não tem, assim, a gente aqui na nossa bolha, a gente não tem nem a ideia do que é você, de repente, a perda de tudo, né? E nesse tudo não é só o material, né? Tem milhares de coisas que vão, né, por esse mar de água. Mas eu acho que o sentir-se sozinho para cada um do seu tamanho, né? E pra gente, eu acho que a coisa das grandes cidades tem muito isso. A gente tá imerso numa sensação de solidão. O Foca contando agora as histórias dessa rede de apoio que funcionou para ele em muitos momentos, eu fiquei super emocionada aqui, porque eu acho que é exatamente isso, é essa força que a gente tem de um carinho, de um acolhimento, né? E a gente falou diversas vezes aqui já do como é que a gente age, né? Como é que a gente se torna rede de apoio. Porque eu posso ser apoiada, mas eu posso apoiar amanhã, né? E como é que a gente faz isso? Então, eu acho que muitas vezes a gente perguntar, mas o que você quer um conselho agora? Você quer um abraço? Às vezes tem que pegar o carro e tem que ir lá e tem que, dar um tapa na cara lá, dar uma sacudida e enfiar num banho quente, né? Às vezes eu fico me questionando um pouco, assim, o quanto as pessoas às vezes ficam muito nessa, mas eu não quero ultrapassar os limites, ou respeitar o teu momento sozinho. E na verdade, tudo que a pessoa às vezes não quer ficar sozinha naquele momento. Às vezes eu me questiono se é medo da pessoa de ultrapassar limites, se é preguiça, se é falta de vontade. Eu sou super fã de pessoas proativas. Sim. Que falam, não. Mas eu acho que tem um lance de grandes cidades que eu me questiono muito sobre como você achar, não é exatamente seus pares, mas o seu lugar. Porque essa rede de apoio vai fazer muito mais sentido. Porque pra mim as coisas só começaram a correr pra esse lado de tenho amigos, tenho pessoas que cuidam de mim perto ou de longe, quando a ruptura da igreja quebrou. Porque a igreja era um lugar que me deixava muito seguro. E quando todos ali tiveram a mesma ação de você não pertence a esse grupo porque você é gay, você fica, e agora? Porque eu sempre tive esse momento com essa galera que não aceita gay, e aí eu sou gay, e aí eu não conheço outras pessoas gays. E aí eu tive que começar a me abrir para esse lado que sempre foi escuro, e aí descobrir as pessoas que não é que elas não se importam com isso, porque o amor vai além disso. Então, eu vou falar, e vai ser polêmico, mas às vezes a gente é obrigado a amar o outro porque a igreja ou Deus diz que é pra gente amar, e quando a gente sai desse lugar onde alguém tá falando que você tem que cuidar, e descobre pessoas que querem cuidar de você porque você é, ou por quem você é, ou porque as coisas... É porque ela decidiu fazer isso, torna-se uma coisa muito mais sincera. Então, quando o César me ligou ontem, ele tá no Canadá, ele mandou uma mensagem, falou, bora tomar um açaí, e eu tava no carro, eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar onde ele tá, pelo amor de Deus. Ele, brincadeira, eu tô aqui no Canadá ainda, e não sei o que lá. Mas eu ia parar
tudo que eu ia fazer pra sim. ouvir as suas histórias, suas coisas. Porque saindo de um lugar onde é super amado, ir pra um país novo, viver uma nova vida, ele deve ter muitas coisas pra contar, muitas coisas pra compartilhar, muitas dores pra falar. E, tipo, fazer isso porque eu simplesmente quero e me importo é muito mais forte, muito melhor, muito mais genuíno do que quando alguém pede pra você fazer isso. Então achar o seu lugar igual, os seus pares, o seu grupo, a sua vibe, vai ajudar muito. Isso me ajudou muito. Né? A sua turma. A minha turma é, sei lá, eu descobri que a gente fez faculdade de cinema, mas a minha turma não é de cinema. Por questões muito de gosto e social. A galera, a gente fez uma faculdade basicamente branca. Sim, e aí é outro rolê, saca? E aí eu, por exemplo, estou sentindo muita falta. Teve uma época na minha vida lá em Curitiba que eu tinha um grupo que chamava Elas por Elas, que era um grupo de mulheres que a gente, enfim, discutia feminismo e outros assuntos. Eu estou sentindo muita falta de encontrar com as feministas aqui, tipo, e ter esses debates e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sair de casa e ir, né? Colocar a cara nos lugares. Mas faz muita diferença quando você encontra. Mas também, tipo, nada impede de eu e você a gente se encontrar e também ter outra conexão, por exemplo, que seja daí falar sobre psicologia, falar sobre terapia, falar sobre coisas que eu não vou falar lá. Sim. E às vezes é legal isso de você ter um grupo heterogêneo, né? De apoio. A rede de apoio heterogênea. Ou várias redinhas. Então, exato, mas é tipo variada. Eu pensei que era variada. uma redonda que você tinha. Heterogêneo, tipo, uma rede, 30 pessoas, cada um de um gênero. Não, é tipo várias redes. Você pode entrar porque essa vaga tá livre. Tá livre aqui, ó. Pode entrar. Não, desculpa, a gente já tem. Já preencheu. Obrigado, você fica como suplente. Obrigada. Ele é o heterogêneo. Olha. Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento isso. Vamos começar a encerrar já o nosso papo. Falando não sei o que, mas eu acho que talvez como não sei. Fala aí, foca não, aqui. Eu acho que essa é isso mesmo que o que é essa rede, né? A gente falou 1000 histórias e 1000 coisas, mas acho que é afeto, né? É afeto, é uma rede de afeto, de vínculo, de amor, de carinho, acolhimento. Acho que é isso, e que estão em todas essas. Tá tudo escondidinho nessas histórias que o Foca contou aqui, né? Cada história teve uma ação, desde o tomar o açaí, e eu ia parar, porque nesse momento a minha prioridade é o outro e não a mim mesmo, né? Que a gente sai desse centro, assim, do indivíduo, né? E vai pro outro, né? Esse mês eu descobri que eu sou Áries, mas o meu Áries, que o Áries é o signo do eu, né? Do número 1, o primeiro. O meu Áries, eu tenho o Sol na casa 7, que é o do outro. Então aí já ferrou, porque aí já, tipo, o eu que deveria existir já tá lá. Eu seria essa pessoa que falaria, não, paro agora e vou lá agora pra... Mas eu acho que falta, às vezes, isso para mim, sabe? Tipo... Então, eu acho que é isso que é buscar esse equilíbrio nessa rede que fale... Não, vamos fazer tal coisa, vou agora, vou aí, vamos tal, vou te tirar desse lugar. Mas daí também vem essa coisa que falou, de falta para mim, porque daí também exige que você demonstre um pouco que você que eu pedir abra, ajuda. né? Que você peça, ou você peça ajuda, né, assim, diretamente, ou que você abra essa necessidade, tipo, porque senão a gente sempre vai, tipo, a Thaís é autossuficiente, né? Inclusive você falou que geralmente se lida com as coisas desse jeito, e daí vem aquela questão de vulnerabilidade, que é de se colocar vulnerável, né? Mas é engraçado que agora, parando pra pensar, todos os meus amigos que lidam dessa forma, que lidam muito, tipo, sozinhos com as coisas, que todos são arianos. Que loucura. Aí. Agora, só uma pergunta. O touro é o 2, né? Por isso que eu quero, tipo, casar. Deixa eu dar uma olhada aqui no teu mapa. Tá. O meu é aquário. Você é o quê? Eu sou aquário com ascendente em touro. Viu? Por isso que eu como muito.
Eu uso isso como desculpa. Não é uma amiga minha ontem, tipo, vamos sair pra beber. Deu uma moça taurina, você me chama para comer. Exatamente. E daí o bebê vem junto, pelo amor de Deus, só pra beber. Exato, pelo amor de Deus, só sair pra beber. Sem na verdade, eu nem quero beber, mas é que como eu sou touro... Mas agora, é engraçado, eu lembro, né, de novo, acho que eu já citei isso uma vez, que quando eu conheci a Thaís, a gente também conheceu, eu já tinha conhecido a Jaciara, daí conheci a Thaís, a gente tinha um grupinho, lembra que eu fiquei tão feliz que eu tinha achado a minha turminha? Preciso achar uma turminha de mulher aqui. Mulheres que ouvem esses podcasts, vocês, 2 pessoas que ouvem esse podcast. Quando eu participo, pelo menos, eu brigo com uma arma verbal, muita gente. Eu adoro. Eu chego na bancada lá do trabalho e falo assim, abre o Spotify agora. Agora. Sério, sobre ameaça, isso vai acontecer. Então, quando vocês estiverem ouvindo, sabe que vocês passaram Eu preciso ter algum tipo de poder que eu possa ameaçar a pessoa. Eu sou não ameaço, mas eu sou insistente chato, sabe? Assim, por exemplo, quando eu quero live no Facebook, no meu Instagram, eu chego na bancadinha, um X ali de amigos que eu já converso, você sabe que eu falo qualquer coisa, dou uma risada, eu falo, galera, abre o Instagram rapidinho, quero mostrar um negócio. Olha esta foto! Rede de apoio, biscoiteira. Rede de biscoito. Rede de biscoitinhos. Ai, gente, mas olha, a rede de apoio é extremamente importante, então eu acho que fica a dica aí de você tanto olhar para o outro e ver se ele tá precisando de algo e ser proativo de ir atrás e de fazer. Eu me considero que eu sou uma pessoa assim, eu acho, do tipo, se a pessoa pede ajuda pra mim, eu sou do tipo que sai de casa e vai até não sei o que, e daí manda, sei lá, esses dias eu mandei, era aniversário de um amigo meu, eu mandei aqui de São Paulo um rap com cookies pra ele, isso é tipo, fofo. Em Curitiba, sabe? Tipo, meu aniversário tá chegando, final de março, tá? O meu vem antes, o meu é fevereiro. Tá. O aniversário da minha mãe vem antes, o de Jesus vem antes. Mas... O da minha mãe vem antes, é daqui 2 dias. Então. E ela sempre quer ouvir podcast e eu falo, mãe, é no Spotify. Ela, ai, filha, é tão difícil. E hoje é aniversário da República. Ai, basta! A gente vai acabar esse podcast. Parabenizando essa República que está funcionando. Vamos colocar a música da República. Qual que é a música da República? A República de Curitiba. A República de Curitiba, exato. Sabe como que é o hino da República de Curitiba? Nossa. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá. Enfim, que mais pra gente finalizar a foca? Cara, eu acho que uma coisa que eu ia falar, que ouvindo a Thaís e também pensando sobre isso, é que às vezes a gente tem que ficar atento sobre os gestos que as outras pessoas fazem, porque de repente é o que elas conseguem fazer naquele momento. Sim. Eu tenho uma amiga que tá passando por um momento difícil agora e o que eu consigo fazer por ela nesse momento é ouvi-la. Sim. Quando eu sei que ela sei que ela vai falar e ela vai chorar, e o que eu tenho é um lenço e 3 piadas pra ela rir no meio do... sabe? E é o Mas que eu posso... cada um pode dar uma coisa. E você você ficar atento e não ficar tipo, nossa, essa pessoa não fez isso, daí tudo. Também criar grandes expectativas. E a tua amiga que, viu o teu stories e pensou, tem uma coisa ali que não está muito boa. Né? Então é um pouco isso, assim, que é essa atenção, mas também o apelo a pedir ajuda, né? Também pedir ajuda, tipo, pra mim também é um exercício, assim, quando eu tive câncer e tal, e aí as pessoas todas iam lá em casa, ficavam fazendo tudo, e daí eu falava, gente, mas por favor, eu posso pelo menos lavar uma louça na minha casa, eu posso levantar e pegar uma água, e todo mundo falava, você fique quieta, porque este câncer veio para te ensinar a aceitar e a receber. Eita. Aprendeu? É isso. A gente tem que estar atento. Então aí eu tô exercitando ainda, mas não espero que venha outro câncer para conseguir. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não. Amarrado no nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Ai, gente, muito obrigada. Vocês são minha rede de apoio. Sim, e eu tava pensando, sabe, fazer isso. Eu juro, tipo, a última coisa que eu vou falar. E eu tava um dia desse pensando, eu vou imprimir fotinhos de pessoas que são minha rede de apoio e colocar na frente da minha cama.
Pra eu lembrar, porque na hora da crise eu esqueço. E não é culpa de ninguém. E não, Tipo, exato. Ninguém tem culpa, não é culpa sua. É só uma questão de você estar tão dentro daquele negócio. Você tá tão redemoinho ali que você não consegue enxergar de fora. Às vezes é bom, tipo, ter olhos, você olhar e ali... é verdade, tem fulano que se importam. E tem também, sim, não querendo falar nada, mas tem a rede de apoio de comida, que é... Sim. Eu tenho essa dificuldade, não é uma dificuldade, é uma característica minha. Quando eu estou triste, eu sei exatamente o que eu quero comer. E eu sei que vai me fazer bem, e vou estar feliz, e se eu estiver comendo com alguém, aí já... Mas daí isso eu acho que já vai pra válvula de escape. Válvula de escape? 0800 iFood? Válvula de escape. Que é um outro tema. Fica pro próximo não episódio. Sai daí. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta. A gente já tá aqui. Gente. Roda VT. Roda VT. Temos nosso e-mail, primeiromeias@gmail.com. Temos o nosso Instagram, temos a nossa página no Facebook. E divulguem este podcast, deem sugestões, mandem direct messages e enfim. É isso? E curtam nossas fotos. Sim. Como que é o teu Instagram? Meu Instagram, @FocaDaniel, foca com K. O meu é Virginia De Ferrante. Thaís. O meu é Thaís Aguiar Z. É isso. E vou te seguir, Thaís. Tá bom. Então, beleza. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Beijos. Tchau. Oh.